dos textos histórico. Aqui é uma doutrina, não é um texto histórico. Não é um texto com a multiplicação do azeite, como um mergulho de Naamã. Ou seja, dentro do meu entendimento, um texto milagreiro, que dá para a gente ler e pregar botando todo mundo para pular. Esse é um texto para a gente olhar para dentro de nós e ver esse texto como um espelho. Porque se tem algo que não mente para nós, é o espelho. Tem coisas que a gente, que está no nosso rosto, a gente está incomodado, não queria que tivesse. Então não olhe no espelho. Porque se você olhar no espelho, o espelho vai falar e vai mostrar que está ali. A palavra de Deus é para mostrar quem realmente nós somos. Porque o evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho que está camuflando os meus defeitos e me fazendo esquecer, louvado seja Deus, quem eu sou. E nós não podemos esquecer quem nós somos, irmão. Porque todo o processo de verdadeira conversão começa de dentro. Todo o processo de verdadeira conversão começa de dentro. E eu tenho observado que as pessoas têm fugido dessa realidade. A Bíblia diz: tende em vós os mesmos sentimentos. E sentimento não fala de estética. Sentimento não fala de aparência, embora o pastor falou. E é muito importante nós ter um conjunto de aparelhagem que atenda ao culto do dia. É importante nós termos um microfone sem fio para fácil locomoção de quem está aqui com a oportunidade. É importante nós termos uma cadeira bem acolchoada para trazer um conforto a mais pelos irmãos. Mas é mais importante quando há em nós um sentimento de verdade, denotando que o evangelho está presente nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo diz que haja em vós os mesmos sentir, a mesma maneira de viver. E é importante dizer isso, irmão, e lembrar que quem está escrevendo, quem está falando isso para a igreja de Corintos era alguém que tinha total propriedade, porque trazia marcas no corpo por amor ao Deus que ele pregava. Aleluia. Trazia marca de um evangelho não light, trazia marca de um evangelho não de porta larga, mas marca de quem tinha sofrido no corpo o poder da renúncia. E ele mesmo disse: o que era ganho outrora, hoje eu entendo por perca. Porque eu encontrei o caminho que me leva a ter os mesmos sentimentos, que me leva a olhar para as pessoas com o mesmo olhar de Cristo. E digo, é um caminho esquecido, irmão. Porque os pregadores do evangelho de hoje, eles estão pregando o evangelho só com um foco: sair dali e voltar de novo. Porque sair com aplausos, como o homem de Deus pregou bênção. Estão esquecendo de pregar aquilo que glorifica o Senhor Jesus, de pregar a doutrina do evangelho, irmãos. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ou melhor, quando Paulo fundou a igreja dos Filipenses, o apóstolo Paulo fundou essa igreja em meio à luta, irmãos. E às vezes, para nós sermos bem sucedidos no nosso ministério, em muitas das vezes temos que abrir mão de convicções pessoais. Porque a Bíblia diz em Atos 16 que Paulo, ele queria ir para um outro lugar. Ele queria voltar fortalecendo as igrejas aonde na primeira viagem missionária ele havia fundado. Mas só que a palavra de Deus diz que os caminhos de Deus é mais excelente. Às vezes queremos ir pregar, não é para glorificar o nome de Cristo, é para a gente ser tido como ganhador de almas, ou como alguém intelectual naquele meio. É por isso que os sentimentos que há em nós tem que ser os mesmos que houve em Cristo: edificar o reino de Deus, fazer com que almas conheçam a Deus como Ele é. Aleluia. E aí o apóstolo Paulo, como era um homem de oração, e todo homem de oração é sensível à voz de Deus. Todo homem de oração, ele sabe reconhecer quais são as prioridades do reino. E ele disse que não viva eu, mas Cristo viva. E quando Cristo vive em nós, às vezes isso implica em fazermos o que não queremos e deixar de fazer o que queremos. O apóstolo Paulo estava objetivado a voltar para lugares aonde ele tinha passado para fortalecer a igreja que ele tinha fundado.
Mas o Espírito Santo trouxe a ele à noite uma visão. E se é visão, eu entendo que ele estava orando. Não foi sonho, foi uma visão. Porque só tem visão quem ora, irmãos. Só tem visão que não se conforma com essa geração que quer tudo fácil. A geração que menos ora é essa, e a que mais expressa está cheio de Deus. E quando você lê a história dos grandes heróis da fé, Jonathan Goldford, Dwight Lyman Moody, eram homens incansáveis na oração. E você vê que eles não botavam muita potência para pregar, mas o Espírito estava carimbando tudo que saía da boca deles, porque vivia o que estava pregando, porque orava para pregar, irmãos. E o Espírito disse a Paulo, o Espírito deu uma visão a Paulo, para Paulo entender a real necessidade do Evangelho. E um varão macedônico, alguém de uma região, apareceu a Paulo em sonho e disse: olha, vem para o lado de cá, passe a Macedônia e nos ajuda, precisamos ouvir o Evangelho. E tem que ter pessoas preparadas, sensíveis à voz de Deus, para ouvir as revelações que o Espírito está trazendo para a igreja nos últimos dias. A Bíblia diz que Paulo imediatamente desistiu dos seus planos. Quem sabe, dentro da minha visão, não é que a Bíblia diz, a viagem já estava até comprada. Nos dias de hoje, a passagem de avião, para aproveitar a ida e volta, baratinha no mesmo valor. Mas Paulo teve que se desfazer de todo o plano, irmão. Porque quem traz um resultado de glória é Deus, quando o homem ouve a sua voz. E Paulo resolveu ouvir a voz do Espírito Santo, e Paulo começou a ir para aquelas regiões da Macedônia. E foi nessa ida de obediência que nós temos a carta aos Filipenses. E às vezes Deus determinou coisas para ser construídas no mundo espiritual e até na vida ministerial, mas só será construída através da obediência da sua igreja. Quantos de nós já fomos edificados lendo a carta de Filipos, ouvindo pregadores pregarem sobre a carta aos Filipenses? Mas nada disso existia se não fosse a obediência de Paulo. A carta aos Tessalonicenses não existia se não fosse a obediência de Paulo. E muitas outras cartas que foram escritas na segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo fundou uma igreja, a igreja de Filipos. E quando Paulo chega em Filipos, quando o homem está na direção de Deus, verdadeiramente obras milagrosas acontecem. Porque quando Paulo chega em Filipos, a primeira a ser alcançada de forma profunda foi Lídia. A segunda, a jovem adivinhadora. E aí é só milagre, aí é só bênção, aí é só êxito. Sabe por quê? O homem está na direção. O homem está dando lugar ao Espírito para agir por intermédio dele. E aí Paulo vai se aprofundando a cada dia no ministério. E como eu falei, irmão, essa carta não foi escrita por alguém que estava na casa de praia, com muitos seguidores na internet, só fazendo oração de milagre. A tua bênção vai chegar e atraindo a multidão de crente. Na televisão, como esses evangelhos de televisão, nenhum glorifica a Cristo. Venha, bote seu copo com água e a bênção. E a Bíblia que nos diz isso. Mas nós não estamos sabendo avaliar quem verdadeiramente está com a doutrina de Cristo. Aonde está a voz do Evangelho clamando, apontando para o Salvador. Aleluia. E aí, o apóstolo Paulo não passou, louvado seja Deus, por momentos de mordomia. O apóstolo Paulo, devido ao fruto inicial que ele teve, devido à obediência à voz de Deus, as perseguições começaram a vir. Porque as lutas é advinda de quando o homem está verdadeiramente atento à voz do Senhor. E o apóstolo Paulo fundou a igreja de Filipos, mas o apóstolo Paulo não ia ficar em Filipos a vida toda. Porque chega um momento que Deus, louvado seja Deus, Ele tira pessoas de perto de nós, para que a gente aprenda a dar desenvolvimento ao que Ele nos ensinou. Louvado seja Deus. Porque Timóteo não teve Paulo a vida toda. As igrejas não tiveram Timóteo a vida toda. Porque nós viemos pelo que alguém nos prega. Nós viemos pelo que alguém nos fala. Assim como em João capítulo 4. E quando a mulher saiu pregando, a multidão foi ver quem era Jesus. Mas o que faz permanecer não é o que os outros me falam, é a experiência que eu adquiro com ele no meio da jornada.
Eu posso até ter vindo para Jesus pelo que a irmã Eliana me pregou, mas se eu não buscar uma experiência com Ele, o que ela pregou para mim só não é suficiente para eu manter a minha convicção firme, principalmente nesses últimos dias, aonde estamos vendo uma política declarada contra a igreja, aonde estamos vendo um sistema anti-Deus, levantando a bandeira, louvado seja Deus, anticristã, e muitos de nós estamos dormindo, irmão. Eu não estou falando de política, estou falando da guerra que está sendo travada no mundo espiritual. Porque sempre existiu a guerra do bem e do mal, mas esses últimos dias está intensificada. E se nós não lutarmos, irmãos, para fazer o que a Bíblia diz, sai dela, povo meu, sai do meio dessa igreja fria, que está hoje, louvado seja Deus, com louvores na boca e com o coração vazio da presença de Deus. Porque não tem sinceridade com Deus. E se nós não tivermos essa compreensão, para entender que a vida com Deus é uma individualidade, porque estarão dois na cama, um será tomado e outro será deixado, para entender que aquela pessoa que eu admiro tanto, ela não é a minha base, o meu ponto de partida, mas é Cristo. Porque os últimos dias serão dias de surpresa. E quem sabe aquele pregador que você tanto admirava não era aquilo que você pensava. Louvado seja Deus. E nós precisamos, irmão, cultivar na nossa vida as características de alguém que verdadeiramente quer agradar a Deus. E Jesus, quando nós falamos desse assunto, Ele nos deu total exemplo. Porque Jesus é um exemplo perfeito de alguém que não andava buscando glória. Tenha em vós os mesmos sentimentos. Essa carta aos Filipenses, você sabe por que eu disse para não fechar a Bíblia? Só rapidamente para a gente voltar ao capítulo 1. Volta ao capítulo 1, volta só uma página. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A quem? A todos os. Não foi uma carta escrita ao mundo, foi uma carta escrita à igreja. Assim como a carta de João às 7 igrejas da Ásia, conhecida como Apocalipse, não foi escrita para o mundo. O mundo ouve ou até mesmo lê como resquício daquilo que foi deixado para a igreja. Mas quando o anjo revela a João, o anjo disse: o que vês e ouve, escreve as. Porque o acerto de Deus é com os de dentro. E você vai ver do capítulo 1 até o capítulo 4 de Apocalipse, antes de Deus tratar com o mundo, Ele está tratando com os deles. Porque o compromisso de Jesus são com os seus. Aleluia. E quem são os dele não é aquele que é rotulado pelo homem. Você é de Deus porque está bem vestido. Nada disso. No reino de Deus não funciona assim. Você é de Deus porque fez teologia, está com um grande anel no dedo. Você tem uma boa oratória. Você conhece, louvado seja Deus, os princípios da exegese, da hermenêutica. Você conhece o princípio pilar da hermenêutica. Bíblia se interpreta com Bíblia. Nada disso no reino de Deus funciona, irmão. O que vai te caracterizar como alguém que é de Deus é se você guarda em você os sentimentos de Jesus, sentimento de andar diante das pessoas com sinceridade, sentimento de não ocultar a sua vida, porque nada lhes acusa diante de Deus e dos homens. Aleluia. Jesus, quando estava entre os fariseus, ele disse: quem de vós me convence de pecado? Se eu disse algum mal, dá testemunho do mal. Então é alguém que andava com um sentimento totalmente lavado diante do Pai que o determinara para aquela obra. E o que não falta nele é exemplo. Porque sendo Deus, não julgou com vanglória, não julgou com usurpação. E nós podemos olhar hoje quantas pessoas querem, porque querem, colocar em pauta, fazer menção dos seus carros, que são de Deus. Mas como é que você vai avaliar quem é de Deus ou não? Quem tem os mesmos sentimentos de Cristo, irmão. Não é quem é perfeito e não peca, mas é quem luta para se manter vivo na presença de Deus. Quem luta para priorizar a presença de Deus. E Jesus, como homem, ele nos deu esse
exemplo disso. Ele não fazia nada sem orar. Ele não fazia nada sem antes se direcionar a Deus. E quase todas as orações de Jesus, ele começa se dirigindo a Deus como Pai. Pai. Ele sabia que ele era filho, irmão. Ele sabia o direito e a posição que ele havia sido legado. É um outro sentimento que nós temos que ter, absorvido da vida de Jesus, que está na palavra. É um sentimento de certeza de quem você é na presença de Deus. E isso vai te fazer permanecer firme. Porque é por falta de saber quem é que muitos estão negando a sua fé. E quando você sabe que você é filho e que você é pertencente ao reino de Deus, você não transforma pedra em pão para provar nada, porque você entende que para quem você precisa provar, você consegue dentro do teu quarto, em sinceridade com ele. Não preciso provar nada para o pastor, não preciso provar nada. Quantas pessoas estão com um comportamento na rua quando vê uma pessoa espiritual? Continue do jeito que você estava. Deus já tinha te visto antes da pessoa. Todas as coisas estão nuas e descobertas diante daquele que há de nos julgar. Aleluia. Esse é o evangelho que não está sendo pregado em todos os lugares. A cada 100 lugares é um que está pregando. É uma realidade. Eu não estou dizendo que não está pregando em lugar nenhum, mas a cada 100 é um. Porque os pregadores estão dando para as pessoas o que elas querem, o que elas vêm procurar. Leva a tua bênção, leva a tua vitória. Mas eu seria mentiroso, hipócrita, se eu falasse de bênção, porque as bênçãos é o galho e a obediência é a raiz. Se eu não falasse da raiz, irmão, você seria um galho fora da raiz ele murcha. Então eu tenho que te dar o segredo da bênção, eu tenho que te dar o segredo da prosperidade. Aleluia. E o segredo da bênção é o que Deus diz a Abraão. Segura a bênção. Olhe para a vida de Abraão. Era um homem rico, era um homem próspero, era um homem abençoado, mas antes de tudo era um homem temente a Deus. Era um homem que quando passava, onde passava, levantava altares ao Deus do céu. Olha para a vida de Jó, e Deus disse: veja Jó. Todos nós conhecemos Jó como um homem rico, mas essa não foi a primeira qualidade que Deus colocou em pauta. Deus disse: olha meu servo Jó, viste, é homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Deus colocou primeiro o que tinha valor na vida do homem, o que dava ao homem o crédito, o acesso para ser um cidadão do céu. Não é riqueza. Riqueza que me ensinou foi o diabo. Ele é justo porque é rico. Deus disse: nada, eu vou deixar tu tocar e vou provar para tu e para todas as gerações que vão crer em mim, que vão ler a Bíblia, que dá para ser fiel mesmo sendo rico, que dá para ser fiel mesmo sendo pobre, mas que o coração do meu servo não estava na riqueza. Aleluia. E hoje nós não temos a posse de Jó, mas o nosso coração está em tanta coisa, irmão. No carro, na casa. E as minhas orações, irmão, é uma oração me massacrando. As minhas orações eu me massacro, no bom sentido. Confio em Deus, mas eu digo: Deus, tira de mim esses sentimentos que ainda tem, Senhor. Eu não quero esconder nada de ti. Tu sabes aonde eu estou falhando. Tu sabe o quanto eu não estou conseguindo ser quem o Senhor quer que eu seja. Nós precisamos tirar a máscara diante de Deus, porque Deus conhece cada um de nós, irmão. Deus sabe os nossos planejamentos, os nossos planos, as nossas intenções. Todos nós temos uma boa impressão de nós mesmos. Se eu disser fale 10 qualidades suas, você fala 30. Mas se eu disser fale 2 defeitos, a gente demora um ano. E quando a gente fala um defeito, é um defeito que no fundo não é defeito. A gente fala: meu irmão, que eu sou muito sincero. Mas a gente não tem coragem de dizer: eu tenho sido mentiroso. É o coração que Deus se agrada, irmão. Por isso que a Bíblia diz: tenha em vós. Porque Jesus, ele era sincero. Ele humilhou-se a si mesmo. E o apóstolo Pedro disse que quem se humilha, Deus exalta. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. E olha o que ele diz: tem exaltação, e ele vos exaltará. Mas é no tempo certo. A humildade precede a honra. Aleluia. A obediência precede a vitória. Aleluia, Deus. E a Bíblia faz questão de dizer que Jesus passou por etapas.
Não é tenha nos outros, é tenha em vós. Não precisa ser melhor do que ele, que a nossa guerra não é para ser melhor, é para ser igual, é o suficiente. Aleluia. Porque ele, sendo Deus, não julgou com usurpação, antes se esvaziou, assumiu a forma de figura humana. Os homens querem ser Deus, mas Deus se fez homem. Aleluia, Deus. No corpo da carne. E a Bíblia diz em Gálatas 4:4 que chegando à plenitude dos tempos, enviou Deus seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. E ele, como homem, no deserto, provou que dá para o homem vencer, que dá para o homem ser fiel, Aleluia. que dá para o homem glorificar a Deus com a sua vida. Porque naquelas tentações, Jesus rejeitou tudo que muitos estão aceitando hoje. Glória. Provar quem é. E nós precisamos ter a mente totalmente fortalecida no Senhor, irmão. E o apóstolo Paulo diz: a paz de Deus guardará a vossa mente e o vosso coração. Agora, para isso temos que ter tempo para meditar nas Escrituras Sagradas. Eu não vou me prolongar mais muito, mas o que eu quero confirmar com os irmãos é: permaneçam, irmão. Permaneça, porque todo o nosso labor, todo o nosso trabalho em Cristo não é em vão. Ainda que alguém não esteja vendo. O apóstolo Paulo, cá no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 10, ele disse: eu me regozijo muito em Deus, porque ele fez com que frutos nascessem entre vocês. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Filipos, e Paulo viu que a igreja era uma igreja próspera, e que ele estava vendo resultado naquela igreja. Por quê? Porque em meio à luta, em meio a perseguições, a igreja de Corinto estava imitando a Cristo, estava servindo a Paulo nas suas necessidades. E o apóstolo Paulo disse: até para Tessalônica vocês enviaram não somente uma vez, mas duas. E como é que eu consigo provar que eu estou tendo em mim as características, o sentimento de Cristo? Não é quando eu venho para a igreja, isso é bom. Não é quando eu sou dizimista fiel, isso é bom. Não é quando eu faço nenhum tipo de ação externa, mas é quando eu começo a ter dentro de mim, irmão, atitudes de mudança. Quando eu começo a me tornar um novo homem. A Bíblia diz: quem roubava, para de roubar. Quem mentia, para de mentir. Venho para a igreja, ouço essa palavra de: quando eu minto, a Bíblia diz que eu sou filho do diabo. Amanhã eu vou ser tentado por tudo que eu estou ouvindo. Aí eu vou ter que lembrar se realmente eu amo a Deus. Eu não vou deixar o vento do pecado me levar. Eu tenho que lembrar e dizer: poxa, eu ouvi ontem dizendo que quem mente é filho do diabo. Agora quem resiste ao diabo, Deus dá graça. Eu não posso me deixar levar pela primeira tentação. Eu preciso ser forte, porque a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a pregação do Evangelho, e eu tenho certeza que já tem dentro de cada um de nós uma medida de fé. Porque quanto de Bíblia, quanto de pregação que nós já ouvimos, e a pregação é a força que nós precisamos. Agora o problema é que não amamos a Deus tanto assim. O problema é que Deus me entende. O problema é que Ele sabe que eu sou humano, e não há em nós aquele zelo verdadeiro que Jesus teve. Então fica com essa palavra, irmão. Eu agradeço a minha oportunidade.